Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Fatos e Feitos Históricos com o professor Carlos Dias na TV Araxá Educa, essa TV que é feita especialmente para você. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, obrigado você família que tem acompanhado as nossas aulas de Fatos e Feitos Históricos. E hoje trago mais um fato interessantíssimo, as navegações espanholas. Por que as navegações espanholas é importante? Porque são tratados, quando fala das grandes navegações, é citado as duas, né? A navegação espanhola e a navegação portuguesa. Claro, os portugueses saíram na frente, né? Os portugueses, eles conseguiram primeiro do que os espanhóis. Enquanto Portugal, a Espanha estava se organizando como Estado Nacional, que vai conseguir isso a partir de 1469, nós vamos citar daqui a pouco direitinho o porquê dessa data, a unificação vai acontecer de fato mesmo, toda a unificação do Estado espanhol vai ser em 1492, começa em 1469. Portugal já estava na frente. Portugal, em 1385, Portugal já era um Estado nacional e Portugal já estava nas grandes navegações. Ou seja, Portugal já tinha começado as suas grandes navegações, chegando em Ceuta em 1415, né, a conquista de Ceuta é o marco, é o início das grandes navegações portuguesas. Enquanto Portugal estava já marcando o início das suas grandes navegações para fazer o périplo africano, contornar todo o continente africano para chegar nas Índias, a Espanha ainda estava se organizando como Estado Nacional. Então a Espanha, ela foi a segunda a iniciar os empreendimentos dessas grandes navegações. Então quando você ouvir falar grandes navegações, traga em mente, é Portugal e Espanha, tá? E vai ser uma disputa acirrada entre esses dois países. Portugal, né, que foi pioneiro, e em segundo lugar a Espanha. Os outros países, né, Holanda, França, Inglaterra, vão vir depois deles, tá bom? E qual era o interesse de Portugal e Espanha? Era justamente os mesmos interesses, qual era o interesse da Espanha, melhor dizendo? Eram os mesmos interesses de Portugal. O comércio de especiarias, o comércio com as Índias, tá certo? Trazer mercadorias, né, porcelana, seda, condimentos, né? Eu até citei isso aqui na TV, condimentos que hoje você vai no supermercado, tem uma partilheira lá com noz moscada, orégano, pimenta, cebola desidratada. Então, nesse período era o que eles buscavam. Então, a Espanha sai nessa empreitada também, depois de Portugal. Então, primeiro vamos entender como que foi esse processo da unificação da Espanha. Essa região da Península Ibérica, ela foi dominada pelos mouros no século VIII. Tá? A partir do século VIII, essa região todinha foi dominada pelos mouros. Os mouros eram muçulmanos. Então Portugal conseguiu, eles começaram a expulsar esses mouros. Tá? Portugal conseguiu se organizar, como eu citei, como Estado Nacional em 1385, já era um Estado organizado. O que é o Estado Nacional? Tem o seu território, tem o seu povo, tem um rei, existe toda essa estrutura criada. Então define como um país. Na história, quando a gente cita Estado Nacional, você tem que entender que é a formação do país. Tá? Por que muitas vezes, eu até comento isso com os alunos, a gente fala Estado, nós confundimos um pouquinho com o Estado, que é a forma com que é constituído o nosso país, né? Nós somos formados por Estados, Estado de Minas Gerais, Estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Quando nós falamos Estado dentro da história, nós estamos referindo ao país. Então Portugal já estava se organizado a partir de 1385 e a partir de 1415 deu início às suas grandes navegações para buscar um novo caminho para chegar nas Índias. Como que vai acontecer a unificação a Espanha? Como que a Espanha vai conseguir concluir a unificação do seu Estado? Só a partir de 1492 que ela consegue concluir. E como que esse processo vai acontecer? Justamente da união dos reinos de Leão e Castela, tá? Justamente os reis católicos, né? Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Então eles conseguem unir esses reinos. Então formam um exército, Navarra estava fácil, e aqui era o último reduto, né, o último espaço, o último domínio dos muçulmanos. Então tudo em laranja aqui que você está vendo no mapa, era reinos cristãos, que pela legenda dá para você identificar. Eram reinos, o quê? Cristão. Então os muçulmanos, eles dominaram toda essa região, tá? Então foram os católicos, os cristãos foram expulsando eles, né? Os reis católicos foram expulsando, e por fim sobrou Granada.
Então, no ano de 1492, eles conseguem expulsar de forma definitiva os mouros, né, os últimos muçulmanos da Península Ibérica. Com isso, eu tinha falado, havia citado antes, né, a Espanha também estava buscando a mesma coisa que os portugueses, especiarias e mercadorias lá nas Índias. Então, vamos só para a gente relembrar um pouquinho, só para a gente pensar um pouquinho, para a gente compreender melhor. Aqui está a Península Ibérica, essa parte marrom aqui. O comércio era feito pelo mar Mediterrâneo, entrando pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Tá? Depois que os turcos, né, o que os portugueses queriam? Justamente fugir desse reduto aqui dos genoveses, dos italianos, de Veneza. Tá? Então eles buscaram um caminho que era o quê? Justamente percorrer o continente africano e chegar nas Índias. Esse era o meio que Portugal acreditava que era possível chegar nas Índias, passando pelo périplo africano, né? Então, começa a conquista em 1415, conquistando o Celta, e vai dominando toda essa região. Passa pelo Cabo das Tormentas e, por fim, chega o Vasco da Gama, chega às Índias. Isso foi a navegação portuguesa. E agora a Espanha. Como que a Espanha vai conseguir uma nova rota? Por que eu estou lembrando da navegação portuguesa? Porque os espanhóis eles não poderiam usar a mesma rota. Tá? Imagine você, gente, isso aqui era guardado em segredo, essas rotas, até mesmo a construção, nós já até citamos isso em algumas aulas, até a construção das embarcações, das caravelas, não era registrado para que ninguém pegasse aquilo, né? E era sigilo, era uma coisa que eles guardavam, era transmitido de forma oral. Então, é claro que as cartas, os desenhos que foram feitos aos poucos, tá? Dessa região todinha, era a forma deles se orientarem. Mas a Espanha, que está aqui logo do lado de Portugal, vamos dizer assim, precisava descobrir uma nova rota. Aí aparece esse rapaz aqui, ó, o Cristóvão Colombo. Ele nasceu no meados de 451, por que meados? Não tem se a data precisa. Acredita que ele nasceu do dia 25 de agosto até outubro. A data que eles acreditam que ele nasceu. Tudo indica que ele nasceu na Itália e provavelmente era um genovês. Tá? Porque tudo indica, não tem uns dados, os registros que ele tem de um filho dele, o Fernando, ele teve um filho fora do casamento, tá? O filho dele tem alguns registros que traz esses dados, mas não tem nada preciso sobre o genovês. O pai dele era tecelão, ele aprendeu com o pai dele também, ele era tecelão a princípio. Depois ele saiu para algumas navegações e ele mudou para Portugal. Então, o Colombo foi para Portugal. E lá em Portugal, todas aquelas navegações, aquelas descobertas dos portugueses, mesmo que eles guardassem, os marinheiros contavam as viagens, o que eles tinham conseguido, né? A forma deles contornar o continente africano. Então, Cristóvão Colombo tem uma ideia genial. Qual era a ideia dele? Primeiro, ele acreditava na esfericidade da Terra. Até abre um parênteses aí, pessoal, porque quando nós falamos da esfericidade da Terra, acreditava-se que a Terra era plana. Mas, por exemplo, o Eratóstenes, tá? Eratóstenes, ele já tinha definido que a Terra é redonda. E ele tinha até definido até a quilometragem, de quantos quilômetros que era a Terra, ele observando. Eu já li várias vezes o relato. Alguns falavam que ele observou duas cisternas, que percebeu que a luz não batia de forma a pico. Né? Uma cisterna batia a pico e outra cisterna batia inclinado. Outros relatos, outro dia eu vi fazendo um estudo sobre esse assunto, falaram que foi 2 bastões, né, que ele colocou 2 bastões a uma certa distância um do outro e percebeu que a luz batia de forma inclinada. Então, ele sabia a distância dos bastões de uma região para outra e ele falou qual era o diâmetro da Terra. Então, isso no século III a.C., nós estamos aqui no século XV, finalzinho do século XV. Então já existia esse pensamento que a Terra poderia ser redonda, apesar de acreditar que era um plano, né? Inclusive até hoje existem pessoas que falam que a Terra é plana. Sabemos que não é, né, pessoal? A você que está nos acompanhando na TV, sabemos que a Terra ela é redonda, é uma esfera, né? Não é uma esfera achatada nos polos. Então o Colombo também acreditava nessa esfericidade, não tinha se provado ainda que a Terra é redonda. Então o que ele propôs? Ele propôs chegar a Índia navegando do oeste para o leste. Tá? Então, ao contrário, do leste
para o oeste. Era a proposta dele. Então ele propôs isso para os italianos, não foi aceito. Ele propôs isso para os franceses, não foi aceito. Ele propôs isso para os portugueses, não foi aceito. Ninguém acreditou no Colombo. Eu acredito que hoje, se o Colombo estivesse hoje, nos nossos dias, ele seria um grande empreendedor. Foi um grande empreendedor que eles não conseguiram perceber a inteligência dele. Ele falou, não, vou lá. Tentou com os espanhóis. E justamente os reis espanhóis, né, o Fernando e a Isabel, né, que patrocinaram a viagem dele. Foi quando eles conseguiram fazer a unificação espanhola, tá, do Estado espanhol, eles patrocinaram, falaram assim, nós vamos patrocinar a sua viagem. Ele fez a viagem dele. Então Colombo aportou na ilha de Guanani após 2 meses de viagem, né, depois chegou em Cuba e no Haiti. Ele retornou, isso aqui em 1492. Depois ele retornou a Espanha em 1493. Depois, em 1493, ele fez mais uma viagem. E a última dele foi em 1502, que ele chegou em Honduras. Tá? Ele chegou na Jamaica, chegou em Honduras. Um detalhe, o Colombo acreditava que tinha chegado nas Índias. Ele pensava que ele tinha realmente descoberto uma nova rota de chegada nas Índias. Enquanto os portugueses estavam navegando, fazendo périplo africano, fazendo contorno africano, tá, do continente africano, Colombo, olha, eu descobri uma nova rota que eu saio do leste ao oeste, a Terra, né, é uma esfera, é redonda, tá, eles tinham provado não tinha provado ainda que era uma esfera, quem vai ser o Fernando de Magalhães que vai provar, tá? E ele voltou em 1502, chegou a Jamaica e Honduras. Só que o Colombo morreu inclusive, deu um infarto, ele morreu sem saber que tinha descoberto um novo continente. Porque aqui tem até uma foto dele, né, da Terra, quando ele chega no local. É uma foto de 1893, uma pintura. Aí um cartógrafo, só para lembrar também, o Colombo, o irmão dele, o Bartolomeu, era um cartógrafo. Acredito que esse Bartolomeu deve ter influenciado bastante nos estudos, nas pesquisas do Colombo, para poder fazer essa viagem, né? De provar que a Terra era redonda, que ele acreditava nessa esfericidade. Só que a América, né? O florentino Américo Vespúcio fez as viagens depois do Colombo. Olha, ele fez entre 1493 e 1503, lembrando que a última viagem de Colombo foi em 1492. Ele realizou 3 viagens para a América. Ele esteve aqui na América, o Américo Vespúcio. E quando ele faz essas viagens, desenhando, né, toda essa região, ele percebeu que não era as Índias, não era apenas ilhas. Ele percebeu que era um continente. Então, quem fez a descoberta foi o Américo Vespúcio. Por isso que temos o nome da América do Norte, América Central, América do Sul. Assim, merecia, né, não mais que merecedor, deveria ter feito uma homenagem ao Colombo, que o Colombo que descobriu essas novas terras, tá? Só que o Américo Vespúcio, inclusive ele esteve aqui na costa brasileira, né, ele viajou na região, na direção sul, chegando até no Rio do Prata, o Américo Vespúcio, ele passou pela costa brasileira todinha, chegando até ao extremo sul, no Rio do Prata. Então, em homenagem a essa descoberta do Américo Vespúcio, dá-se o nome de América. Como eu falei antes, poderia ter feito uma homenagem ao Colombo, mas ele morreu sem ter esse direito. O que nós temos aí? Então, acontece uma grande disputa entre Portugal e Espanha. Tá? O entrave maior para os espanhóis eram os portugueses, e para os portugueses eram os espanhóis. Então, começa a haver uma disputa entre eles. Olha, para vocês verem, não tinha chegado no Brasil ainda, os portugueses ainda não tinham chegado aqui nas nossas terras, né? Que no caso hoje nós chamamos de Brasil. Em 4 de maio de 1493, foi dado um decreto, a Bula de Intercoetera. Bula porque é um documento papal, definindo, tá, a divisão das terras descobertas e das terras que fossem, porventura, a ser descobertas. Essa bula de Intercoetera definiu o quê? Justamente 100 léguas, que são o quê? 660 quilômetros das ilhas de Cabo Verde. Como que seria isso, pessoal? Justamente aqui, ó. A primeira linha aqui é a bula de Intercoetera. Então, de 100 léguas para frente, tudo aqui pertencia a quê? Portugal. Por que aconteceu essa disputa? Portugal queria garantir a descoberta deles, que era a chegada nas Índias, passando pelo continente africano. Os espanhóis queriam garantir a chegada às Índias,
navegando em linha reta. Então a disputa era justamente essa. Só que Portugal não era nada boa, percebeu que a divisão deles estava dando no meio do nada, né? Vamos dizer assim, no meio do Oceano Atlântico. O que Portugal fez? Brigou novamente, aí foi assinado, um ano depois, 7 de julho, foi estabelecido o que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas. Muitos que já estudaram, sexto ano, sétima série, já viu aí, né? Tratado de Tordesilhas, que define 370 léguas, para vocês verem. Saíram de 100, triplicou, 370 léguas. Olha aqui o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, o que pertenceria a Portugal, essa parte, o extremo norte do Brasil aqui. Então, Portugal já ficou mais atento. Opa, agora melhorou a situação. Tá? Em 1500, os portugueses vão fazer a mesma viagem, contornando, eles fazem um pequeno desvio e chegam no Brasil. Tá? Entre aspas, descobriu o Brasil. Mas a hora que eles já estavam brigando, em 1493, por essa divisão do mundo, né? Vamos dizer assim, dessas terras que foram descobertas e as que porventura seriam descobertas, entre português e espanhol. E outro fator que provou realmente que a Terra é redonda, o Colombo chegou até na metade do caminho, vamos dizer assim, Colombo chegou até na América Central ali. O Fernão de Magalhães, eu falei Fernando, né? Fernão de Magalhães. Ele é interessante, olha que ironia, ele era português, tá? Ele era do norte de Portugal, ele nasceu, né, do dia 3 de fevereiro de 1480. Ele pertencia a uma família nobre e viajou para as Índias Ocidentais em 1505. Ou seja, Fernão de Magalhães, português, fazendo as viagens para as Índias. Tudo normal. Aí agora tem um diferencial. Lembra quando eu falei que Colombo era italiano, propôs para os italianos fazer a navegação, não aceita, os franceses não aceitou, os portugueses não aceitou, quem aceitou foram os espanhóis. Esse aqui foi a mesma coisa. Ele era português, tá? Ele devia fazer a circunavegação em nome dos portugueses. Só que em nome de quem que ele faz? Em nome dos espanhóis, ó. Um navegador português em sua primeira circunavegação em 1519. O que significa isso? Colombo chegou até na metade. Ele propôs fazer o contorno total da Terra, tá? Fazer toda a esfericidade da Terra. Então, ele atravessou o extremo da América do Sul, tá? O extremo sul da América, no caso aqui, lá na pontinha lá, tá bom? Que nós temos um mapa aqui para ficar mais fácil. Esses mapas ajudam, né? Olha aqui, ele saiu, passou no extremo sul, tá? Descobriu o Oceano Pacífico, porque viu que o oceano era mais calmo, mais tranquilo, por isso deu o nome de Pacífico, e chegou aqui. Só que o Fernão de Magalhães morreu também, ele não conseguiu terminar a viagem dele. Até coloquei um lembrete aqui, ó. Ele morreu chegando a Filipinas em 1521, 2 anos de viagem depois, né? Morreu lá na Filipinas. Quem terminou a viagem dele, um navegador chamado Sebastião Elcano. Ele terminou, completou as viagens e chegou em 1522, tá? Provando então que a Terra era redonda. Lembrando então, só para nós concluirmos nosso pensamento aí, Portugal chegou às Índias contornando o continente africano, depois de chegar no Brasil. Colombo chegou, acreditava que tinha chegado nas Índias, chegando aqui na América, Honduras, Jamaica, foi o último dele, foi Jamaica e Honduras, na América Central. O Fernão de Magalhães provou que a Terra é redonda, fazendo a primeira circunavegação em torno de todo, né, passando pelo extremo sul aqui da América do Sul, chegou nas Índias, morreu e o Sebastião Elcano termina a viagem. Então essa aula é muito importante, pessoal, para a gente, esse aqui é um mapa, tá? Um planisfério de Cantino de 1502, a visão com que eles tinham do mundo, a cartografia da época. Então, as navegações espanholas foi tão importante quanto as navegações portuguesas. Foram disputas de 2 grandes países, tá? Que é importante nos dias de hoje. Foi justamente essas grandes navegações que os europeus chegaram aqui à América, né? Nós temos aí Brasil, 500 anos de Brasil, né? De história, e uma história riquíssima como a nossa. Então,
A você que nos acompanha pela TV Araxá Educa, muito obrigado. A você que quando me encontra falou que acompanhou as aulas, muito obrigado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. E continue sintonizado na TV Araxá Educa, esse canal que é feito especialmente para você. Esse canal que leva informação, que leva conhecimento, né? E nas aulas de história aqui, fatos e feitos históricos com o professor Carlos Dias. Até a próxima aula, tá bom?